que é que vai tratar essa aula, né? Essa aula vai tratar sobre a intervenção militar constitucional, Lipe Bastos, né? É sempre bom ter a família presenciando a live, né? A intervenção militar constitucional. Por quê? Qual é o contexto dessa intervenção militar, né? Em 2014, aqueles protestos de rua contra a Dilma Rousseff, né, a presidente Dilma Rousseff, a então presidente Dilma Rousseff, alguns protestos de rua falaram sobre a possibilidade de uma intervenção militar constitucional contra a presidente Dilma Rousseff, para retirar a presidente Dilma Rousseff, né? Os militares poderiam fazer isso em tese. Uma das pessoas que falaram dessa possibilidade de intervenção militar constitucional foi, inclusive, o nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro. Em 2018, na época, enquanto Leti Lima, não sei se é Letícia Lima, diz aí se é Letícia Lima mesmo, entrou, em 2018 existiram protestos contra o Michel Temer, o então presidente Michel Temer, que era o vice de Dilma, né? De Dilma, e com o impeachment ele ficou no lugar de Dilma Rousseff. Os protestos voltaram a mencionar essa questão da intervenção militar constitucional. E em 2019, que é esse ano, né, que está tendo um debate no STF sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, outras pessoas já mencionaram que se o STF não conceder, né, não manter a decisão da prisão em segunda instância, a prisão após a decisão em segunda instância, agora que Dudu Franca entrou, ou Du Franca, não sei, entrou, o STF, se não mantiver a sua decisão, ou seja, ele impossibilitar a prisão em segunda instância, vai ter, mais uma vez, intervenção militar constitucional. Então, o que eu quero abordar nessa aula em primeiro lugar, a possibilidade de haver intervenção militar constitucional e se isso é possível, né, se existe algo como uma possibilidade, como uma intervenção militar constitucional, e também a questão da garantia da lei e da ordem, né, se existem essa possibilidade de atuação das Forças Armadas. Então, é uma live muito sobre Forças Armadas. Para vocês que chegaram agora, esse projeto, o projeto Pague o Quanto Quiser, a aula é gratuita e é possível que vocês contribuam para que continue esse projeto de aulas gratuitas e vocês pagam pelo e-book, né? Eu ainda não produzi o e-book, mas até o domingo eu envio para aqueles que depositarem no mínimo R$5, né? Se você depositar muito mais, como ocorreu na live passada, pessoas depositaram bem mais do que essa cota mínima de R$5 para ter o e-book, e outras pessoas depositaram uma cota abaixo dos R$5, não ganham o e-book, mas contribui aqui para o trabalho. Então, o objetivo é esse, né? Você consegue fazer isso pelo link da descrição, né, que está na bio, Obrigado, do Franca, né? Vamos lá. O que é que dizem a esses que defendem a intervenção militar constitucional, né? Eles argumentam que o artigo 142 da Constituição Federal, que é um artigo que a gente vai trabalhar aqui, ele garantiria a intervenção das Forças Armadas para, após a convocação do presidente dessas Forças Armadas, fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, isso é, o Legislativo e o Judiciário. Então, o presidente poderia, acionando esse dispositivo lá do 142, que seria a intervenção militar constitucional, ele fechar o Legislativo e o Judiciário e governar sozinho, né, com a intervenção das Forças Armadas. Então, vamos analisar esse artigo nesse momento que Vanessa entrou.
na live. O que é que diz o artigo 142 da Constituição? Primeiro, a gente tem que analisar onde esse artigo se encontra, né? Onde esse artigo está na nossa Constituição. Esse artigo, ele está no capítulo 2 do título 5 da nossa Constituição. O título 5 vai dizer o seguinte: da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. De modo que tudo que tiver nesse dispositivo, nessa interpretação sistemática que nós fazemos, não pode exceder a democracia. Não pode desrespeitar a democracia. Agora que minha cunhada também entrou. Essas lives estão ficando cada vez mais familiares, né? Então, veja, nesse momento, todos os dispositivos que estão na Constituição nesse título têm que defender tanto a democracia quanto o Estado, diz, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Mas você pode se perguntar, ele está dizendo da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Estado é uma coisa, as instituições democráticas são outra coisa, né? Mas qual é o tipo de Estado brasileiro, a gente poderia perguntar. Como é que a gente vai saber o tipo de Estado brasileiro? A gente tem que se valer da própria Constituição. E a gente vai lá para o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição vai dizer o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então não é qualquer Estado que o Brasil é constituído. É um Estado democrático de direito. De modo que, o Estado democrático de direito é uma chave interpretativa para a gente entender essas questões, né? E aí, o artigo 142, o que é que trata o artigo 142? Ele inicia o capítulo das Forças Armadas, né? Então, as Forças Armadas, como eu disse, tudo que está nesse dispositivo tem que obedecer o comando do título, que é a defesa do Estado, que a gente já viu que é democrático de direito, e das instituições democráticas. Então, as Forças Armadas, que fazem parte desse título da Constituição, elas não estão acima do Estado democrático. Elas estão dentro do Estado democrático. Então, a atuação das Forças Armadas em qualquer conjuntura tem que ser favorável à democracia e nunca contrária à democracia. E, se você já leu a Constituição, você sabe que o artigo 2º dispõe sobre a organização dos poderes. O artigo 2º da Constituição vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, o nosso sistema de divisão dos poderes, o que os americanos chamaram de check and balance, é um sistema que foi inventado para evitar que existam poderes absolutos, né? É por isso que os poderes estão divididos. O poder é único, mas o exercício desse poder é dividido, é balanceado, para que não existam poderes absolutos. Então, as Forças Armadas jamais poderiam estar acima da democracia. Então, as Forças Armadas jamais poderiam destruir ou fechar o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos analisar esse artigo para ver se a gente consegue estabelecer, a gente consegue retirar da análise desse artigo essa ideia de intervenção militar constitucional. O que é que diz o 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se a 1. Defesa da pátria, 2. Garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, a lei e a ordem. Veja, o objetivo das Forças Armadas, no momento em que Darlison Franca entrou, é garantir os poderes constitucionais. Então, sim, existe a possibilidade de utilização das Forças Armadas
para resolver problemas graves de desordem pública, o que a gente chama de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e a gente vai trabalhar essa questão mais para o meio, para o final da aula. Mas não existe a possibilidade de utilização das Forças Armadas com o objetivo de fechar um dos poderes da União, nesse momento em que Mariana Brasileiro, minha aluna na Boa Viagem, entrou. Não existe a possibilidade de utilização das Forças Armadas para fechar um dos poderes da República, né? Então, essa intervenção militar constitucional, do jeito que é pintada, porque o que é que os protestantes e o que é que Bolsonaro, naquela época, dizia, fala Mari, que era possível fechar o Congresso Nacional e fechar o Supremo Tribunal Federal e ficar governando apenas pela presidência da República. Alexandre entrou na live. Então, a democracia, do jeito que é desenhada pelo Estado brasileiro, ela impõe o funcionamento, ainda que balanceado, ainda que contrabalanceado, dos três poderes. Não há forma democrática, não há existência democrática no Brasil que feche um poder e funcione a nossa democracia com base apenas em um poder, no caso da presidência da República. Então, esse tipo de intervenção militar não existe. Não existe. Existe algum tipo de intervenção no Brasil? Existe. E a gente chama isso de intervenção federal, que veio lá da Constituição americana, Constituição dos Estados Unidos. Uma intervenção federal pode existir por uma série de fatores. Essa intervenção é feita da União nos estados e dos estados nos municípios, né? E a gente viveu recentemente isso, né? Até um tempo atrás, o Rio de Janeiro estava em sistema de intervenção federal, governo Temer. Roraima estava em sistema de intervenção federal. Então, intervenções existem. Está lá previsto lá no artigo 34 da nossa Constituição. Ele vai dizer que o objetivo é manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, grave comprometimento da ordem pública. E aí, um ponto interessante, garantia do livre exercício dos poderes. Você promove uma intervenção federal se no âmbito estadual os três poderes do âmbito estadual não estiverem funcionando livremente, aí você faz uma intervenção federal. Veja que é totalmente contrário da ideia de intervenção militar, em que se fecha um dos poderes, ou dois dos três poderes, e passa-se a funcionar apenas com um poder, agora que Rafael Farias entrou. Então, outras hipóteses: reorganização das finanças estaduais, e uma hipótese importante: execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, veja, o Poder Judiciário, ele dá uma decisão judicial, essa decisão judicial não é cumprida, e aí cabe intervenção federal. Veja que interessante, na hipótese de intervenção militar constitucional, dizia-se que, não, se o Supremo der uma decisão dessa prisão em segunda instância e não mantiver a possibilidade de prisão em segunda instância, vai ter aplicação do 142, intervenção militar constitucional. Veja que a única intervenção que existe na nossa Constituição diz justamente o contrário. Se não tiver livre exercício dos poderes, vai ter intervenção federal. Se não tiver cumprimento de ordem ou decisão judicial, vai ter intervenção federal. Isso relativo ao judiciário, né? Mas no artigo 34, inciso 7º, que fala dos princípios constitucionais sensíveis, essa principiologia, um dos princípios constitucionais sensíveis e que possibilita a intervenção federal é a defesa do sistema representativo e do regime democrático. Então, ao contrário de querer fechar o Congresso e
e isso possibilita a intervenção militar constitucional, coloco sempre entre aspas, porque não existe isso, a intervenção federal diz, se não estiver obedecendo o sistema representativo, se o Estado não estiver cumprindo ordem judicial, se o Estado não estiver garantindo o livre exercício dos poderes, aí sim cabe intervenção federal. E essa intervenção federal pode ter o auxílio ou não, o emprego ou não das Forças Armadas. Nem toda intervenção federal vai ser necessária a intervenção das Forças Armadas. E veja que interessante que eu finalizo essa parte, a primeira parte dessa live. A Constituição, na parte da intervenção federal, no artigo 36, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: o decreto de intervenção, que é feito pelo presidente da República, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Então, a única possibilidade de intervenção que existe é preciso ser controlado, esse ato da presidência da República é preciso ser controlado pelo Congresso Nacional. Então, muito diferente do que dizem que uma intervenção militar constitucional vai fechar o Congresso, na verdade é o contrário. A única possibilidade de intervenção tem que ter controle do Congresso. Então, deu para entender essa questão que não existe intervenção militar constitucional. Isso não existe intervenção militar constitucional. Né? Se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida, a hora de se manifestar, agora que eu vou começar a falar do movimento de garantia da lei de ordem, do instrumento de movimento de garantia de ordem. Eu falei nessa primeira aula do que não existe, que é essa intervenção militar constitucional. Agora eu vou falar do que existe.